sempre em questão o seu nome. Porque se a gente quiser saber a respeito de alguém, a gente pergunta o nome. Aí quando você não lembra do nome, o que é que você faz? É filho de quem? É parente de quem? Quando ainda assim você não lembra, diz, poxa, parente de quem? E dessa pessoa? Olha só, no primeiro verso das Escrituras Sagradas diz, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Deus, filho de Davi, filho de Abraão. Vocês podem me dizer quantos nomes e títulos temos aqui nesse versículo? Vamos lá, vocês estão com a Bíblia aberta aí, podem ler. Quantos nomes e títulos temos aqui? 3. Quais são eles? Abraão, Davi, Jesus. Jesus é o nome. Qual é o título? Sabe o que é um título? Condessa. Condessa Dani. Esse é um título, Condessa. O teu nome não é Condessa. Entendeu? O nome dela é Daniela. Mas o título dela é uma condessa, é um barão, é um rei, é o título. Nesse caso aqui, nós temos um título e temos alguns nomes que delimita a pessoa de Jesus. O primeiro título que a gente aparece é Jesus Cristo. Dá para perceber, ou dá para a gente entender por meio dessa tradução, que a gente entende que Jesus Cristo é nome sobre nome, ou 2 nomes, se a gente assim quisesse, mas não é. O nome é Jesus e o título é Cristo. E então vem a genealogia dele, filho de Davi. Ele começa com Davi e depois vai até Abraão, porque Davi é filho de Abraão. Porque ele está pontuando, ele não pontuou outros nomes, porque esses são os nomes mais representativos e simbólicos que traz a aliança de Deus com o homem. Deus fez uma aliança com Davi e Deus fez uma aliança com Abraão. Mateus, quando escreveu o seu livro, ele poderia ter colocado Abraão, Isaac e Jacó, porque a mesma aliança que Deus faz com Abraão, ele repete com Isaac e repete com Jacó. Mas o pacto, de fato e de verdade, feito por sangue, é somente feito com Abraão e toda a sua descendência. Daí, Mateus é muito específico em falar isso. Por quê? Porque ele está escrevendo para os judeus. E os judeus esperavam quem? O Messias, o prometido, o filho de Davi, o filho de Abraão, para se cumprir todas as profecias a respeito vamos dizer assim, da singularidade do povo de Israel, que eles imaginavam que eles eram o único povo escolhido de Deus. Por isso, eu quero mostrar algumas coisas nesta manhã, para que a gente entenda, se a gente quiser saber quem é Cristo de fato, a gente tem que saber o seu nome, os títulos que ele tem e de onde ele veio. E a Bíblia, ela como eu estou dizendo, se a gente quiser conhecer uma pessoa, a gente conhece por nome. Se a gente não lembrar do nome dessa pessoa, a gente vai ter que perguntar de quem ele é filho. E quando a gente não lembra de quem é o nome dessa pessoa e nem de quem ele é o filho, disse, rapaz, não sei quem é. Tipo assim, vamos pensar, Alana. Todo mundo conhece a Alana aqui, pelo menos eu acho, né? Tem alguém que não conhece a Alana? Levanta a mão aí. Tem alguém que não conhece a Alana? Tem uma jovem ali, jovem senhora ou jovem? É senhora ou é senhorita? Senhorita? Você está visitando com a gente aqui, certo? Você é daqui da cidade? É? Você conhece a Alana? É, da contabilidade? Então é a mesma Alana. Então não tem ninguém que não conheça a Alana aqui. Vamos supor que ela não conhecesse a Alana. Ela disse, mas ela é filho de quem? Porque isso eu já muito vi isso aqui. Você não me conhece? Eu sou filho desse. Ixi, piorou para mim, porque eu não conheci nenhum filho e nenhum pai. Porque eu não sou da cidade. Eu nunca percebi uma coisa dessa na minha vida. Eu vim conhecer isso aqui. Por quê? Porque a cidade de interior se conhece pelos filhos. Eu sou filho daquele fulano, eu sou filho daquele ciclano. Aí você diz, agora entendi quem é. Mas na minha terra, vindo de cidade grande, ninguém conhece a pessoa pelo pai. Quando eu falava com a minha avó, ela disse, é filho do ciclano. Ela tinha a mesma linguagem de vocês. Ela tinha que referendar a pessoa de quem era filho.
E aqui eu vim descobrir isso na prática, de fato. Antes eu pensava que era coisa da minha avó, né? Mas não, é assim que as pessoas são categorizadas, vamos dizer, colocadas exatamente para a gente reconhecê-las. Pois muito bem, temos a Alana. Aí, vamos supor que ela não soubesse quem é a Alana, eu diria, é filha da Domingas. Aí está ali a Domingas, pô, sou eu aqui. Aí ela olha e diz, eu não conheço a Domingas. E aí então a gente começa a dizer assim, eu não posso dizer que vou chamar, a Domingas ainda tem mãe, graças a Deus. Mas se ela não conhece a Domingas, que é mais recente, dificilmente conhecerá a mãe da Domingas. Então eu tenho que mudar a característica. Eu não posso dizer somente o nome dela, que ela não reconhece, não sabe quem é. Não posso dizer somente quem é ela, de onde ela veio, porque ela não consegue reconhecer. Então eu tenho uma segunda coisa, o que ela faz. Porque é a única coisa que vai definir. Minha mãe, ela era conhecida, a Célia. O nome da minha mãe é Edicélia. E todo mundo conhece ela por Célia. Muito bem. Quem é tua mãe? Célia. A Célia doceira? Era assim que minha mãe era conhecida. Por quê? Porque ela fazia doces. Ela era, a gente chama salgadeira, confeiteira, era essas coisas assim. Então ela fazia. Então todo mundo conhecia ela por isso. Então é a Célia doceira. Ó, esse aí é filho da Célia doceira, viu? Todo mundo já sabia quem eu... Não sabia quem eu era, mas sabia quem era minha mãe. Então, uma forma da gente entender quem é Jesus é perguntar o nome dele. A segunda coisa é descobrir de onde ele veio, ou seja, a sua descendência. E terceiro é descobrir suas obras. Agora tem uma coisa interessante nessa história. O nome e as obras de Cristo, a gente pode separar ela apenas para critérios educativos. Nunca se pode separar a pessoa de Cristo de suas obras. Porque Ele faz as obras porque Ele é. Deu para entender? Diferentemente de mim ou de você, a gente pode até separar as nossas obras da nossa pessoa. Por quê? Porque as obras que eu faço, provavelmente muitas pessoas fazem e talvez fazem até melhor. Então, as minhas obras podem ser separadas da minha pessoa. Mas de Cristo não. As obras que Cristo fez não podem ser separadas da sua pessoa. Por quê? Porque quem é que pode perdoar pecados? Me diz. Somente Deus. Aí o nome de Jesus é Jesus. Ele é Deus por acaso? Para perdoar pecados? E o Senhor disse, para que saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu digo, levanta-te paralítico e toma a tua maca e vai para a tua casa. Ele exatamente obedeceu a voz de quem? Do próprio Deus, homem. Nesse sentido, a gente vai ter que entender, vocês sabem mais ou menos quantos nomes e títulos que a Bíblia dá a respeito de Jesus? Vocês têm ideia, mais ou menos? O pastor... Chutem um número. Um número. Dá um número aí, Tiago. O que é que tu acha? Mas não vai exagerar também, não. 15, tá bom. Isis. Dá um chute, um número. Com quantos nomes a Bíblia representa Jesus? É mais de 15 ou menos de 15? Menos? Tipo quanto? Uns 7. Eu vou dizer para o irmão Jorge, irmão, fala em 7 nomes de Jesus aí. Me dá 15 nomes de Jesus. 15. O senhor consegue. Vamos lá. Emanuel. Vamos lá. Eu sou. Pode falar de todos os jeitos. A porta. Bora? Ajuda aí, Tides. Pastor. Emanuel já foi. Bora, Rosana. Mestre. Nazareno. Bora? Filho de Deus. Messias, já estamos em 11.
O rei. O que mais? Fala, Domingas, diz aí. Pode falar, Domingas. Não vai errar, aqui não tem como errar. Salvador. Isso não é nome, é um caminho que ele é. Por isso que ele é chamado o caminho. Já foi? Santo. Santo dos Santos é um lugar, mas não é ele. É ele, mas não é ele. Só que vocês estão chutando, já são 14 nomes. Eu sou a ressurreição. Eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, a esplendecente estrela da manhã. Eu sou quem mais? O bispo de todas as almas. Deus conosco. Já foi de 20. Aí a gente já começou a entrar em parafuso. Disse, meu Deus, será que ainda tem mais nome? Sabe mais ou menos quantos nomes tem? São 200 nomes. 200 nomes para descrever quem é o Messias. Posso ler para vocês? Os títulos divinos de Cristo que a gente tem a respeito dele. Deus, Deus forte, Deus conosco. Eu não estou falando as referências, tá bom? Não vou falar as referências. Ou vocês querem a referência? Acho que não precisa, né? Alfa e ômega, o primeiro e o último, o santo de Deus, o amém. A resplandecer, a imagem do Deus invisível, resplendor da glória de Deus, palavra, verbo, filho de Deus, unigênito do Pai, Senhor, Senhor da glória, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Esses são os títulos divinos que Cristo tem, que a Bíblia vai mencionar. Títulos messiânicos, aquele que é caracterizado como aquele que é o Messias, o ungido de Deus. Messias, Cristo, ungido, filho de Davi, raiz de Davi, renovo, ramo, leão da tribo de Judá, rei dos judeus, rei de Israel, rei de Sião, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, desejado de todas as nações, libertador. Títulos de salvação e redenção. Salvador, Redentor, Cordeiro de Deus, Cordeiro imolado, propiciação pelos pecados, mediador, advogado, pastor, bom pastor, pastor supremo, pastor das ovelhas, autor e consumador da fé, o justo, o santo, o libertador, o médico dos médicos, bálsamo de Gileade. Títulos relacionados à sua humanidade, relacionais e humanos. Filho do homem, filho de Maria, filho do carpinteiro, o nazareno, mestre, rabi, amigo dos pecadores, noivo, homem de dores, servo sobretudo. Títulos de vida, luz e sustento, pão da vida, água viva, luz do mundo, videira verdadeira, ressurreição e a vida, caminho, verdade e vida, porta das ovelhas, estrela da manhã, sol da justiça. Títulos de autoridade e juízo, juiz de toda a terra, o fiel e verdadeiro, o vencedor, chefe da igreja, cabeça do corpo, o soberano dos reis da terra, a chave de Davi. Títulos simbólicos e poéticos. Rocha, pedra espiritual, pedra angular, pedra rejeitada, leão e cordeiro, bálsamo de Gileade, o bom samaritano, o pão do céu, o renovo, o ramo justo. Essas são as listas que a gente tem dos nomes de Cristo. Daí vai. Agora a gente vai ter que estudar um pouco desses nomes para que nós tenhamos ciência a respeito da pessoa e da obra de Cristo. Como eu falei anteriormente, a gente não pode separar a pessoa de Cristo de seus nomes e suas obras. Ele é só um. As obras que Cristo faz é porque Ele é aquilo que Ele diz que Ele é. Se Ele não fosse quem Ele disse que era, o que é, impossível dele fazer as mesmas obras. Ninguém poderia ser o servo sofredor se ele também não fosse o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Ele não poderia oferecer o seu sangue expiatório para purificar todos os pecados. Você já parou para pensar? Porque a Bíblia diz uma coisa muito certa. Sangue por sangue. Quem matar uma pessoa deverá ser morta. E a Bíblia diz que é só o sangue que faz expiação pelo pecado de uma pessoa. Agora, por que o Cristo morre pelos nossos pecados? E o sangue dele derramado consegue remir
todas as outras pessoas, ou seja, o mundo inteiro, se ele assim quisesse, se ele é só um homem. Porque era um sangue por sangue. Então, se eu fosse totalmente perfeito, não tivesse pecado, e eu quisesse dar a minha vida, tipo assim, para o Tiago, então eu ofereceria a minha vida seria em troca dele, correto? Eu pagaria a alma dele, mas se eu dissesse, não, mas eu posso pagar a alma da Isis também, aí Deus ia dizer, tu paga só do Tiago, tu não paga da Isis. Porque Cristo, quando ele morre, ele paga a alma dele, minha e do mundo todo, se ele quisesse. Se ele também é só um homem. Hein? Não, mas aí é que esse é meu ponto. Se eu sou perfeito, sem andar nenhum tipo de pecado, e entregasse a minha vida para morrer pelos pecadores, Deus iria dizer para mim, qual dos pecadores tu queres trocar a tua vida? Eu disse, eu vou trocar pelo Tiago. Quando eu troco pela vida pelo Tiago, eu digo assim, será que eu posso levar a Isis de rebarba? Aí Deus disse, não. Porque Cristo é capaz de remir a do Tiago e de toda a humanidade, se ele é só um homem. Hein? Vamos pensar. Porque ele é Deus. É por causa disso. A gente tem que entender que o castigo que pesa sobre nós, quando a gente vai ofender a Deus, com os nossos pecados a gente ofende, a gente está ofendendo um ser que ele é o quê? Temporal. É um ser que é atemporal, mas ele é também o quê? Eterno. Então, o pecado que a gente tem contra Deus é um pecado de eternidade. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, o juízo que Deus disse, morrerás, não é isso? No dia que dele comeres, morrerás, certamente morrerás. A morte que Deus tem para nós é uma morte eterna. Agora a pergunta, eu não sou eterno. Não sou eterno. Por que eu não sou eterno? Porque eu começo. Eternidade não tem começo e não tem fim. A pergunta é, quando a gente ofende Deus, ofende a Deus um ser eterno. Então o juízo que cai sobre nós, essa ofensa é sobre toda a eternidade nossa. Então Cristo tem que pagar. E quando ele vai pagar, o sangue dele é tão poderoso porque é o sangue de um Deus. Quando ele morre como se estivesse vivendo as dores eternas sobre nós. Por isso que ele nos redime de uma maneira muito especial. Por que especial nesse sentido? Porque o sangue dele cobre toda a eternidade. Não paga a vida de um só homem. A Bíblia diz que a vida de um homem vale mais do que o mundo inteiro. Não tem valor, não tem ninguém que possa pagar por uma alma sequer. Porque todos nós somos pecadores. Mas se ainda um de nós, apenas um de nós, fosse totalmente perfeito, a gente só cobraria, só pagaria pela vida de mais um homem. Mas quando Cristo ele morre por o valor dele é tão alto, porque ele é o próprio Deus morrendo. E quando ele morre, ele paga toda a eternidade para nós. De maneira que não há nenhum pecado, em nenhum lugar, em nenhuma pessoa que ele não tenha pagado. O sangue dele é tão forte e muito mais precioso, porque é o sangue do próprio Deus derramado. Não é somente de um homem. Daí o valor do sangue dele ser infinitamente maior, capaz de remir toda a humanidade. Não é apenas um homem. Daí é que aqui a gente começa a dizer, posso porventura separar a obra de expiação de Jesus deste nome chamado Salvador, Messias? É necessário que ele seja Deus, para que ele faça a obra que ele fez. Porque se ele não fosse, remiria apenas um único homem. Pagaria o preço por apenas um único homem, irmãos. Só e mais nada. Mas por ele ser Deus, o seu sangue é tão valioso que ele é capaz de remir qualquer um que ele escolher nessa face da terra. É por isso que nós somos chamados de quê?
os eleitos de Deus, porque Deus escolheu, separou dentre toda a humanidade um povo que ele quis salvar. Ele poderia salvar todos? Poderia ou não poderia? Poderia. Diminui o valor da misericórdia de Deus porque ele escolheu, vamos supor, 10 pessoas para salvar? Ele é Deus. Quando as pessoas olham esse tipo de visão, elas acham que Deus é injusto, porque ele está salvando 10 pessoas e as outras pessoas ele está lançando para o inferno. A pergunta que a gente não tem que fazer não é essa, por que Deus não levou todo mundo para o inferno? Porque hoje a gente olha para Deus com os nossos padrões ainda errados, contaminados pelo pecado. Por isso há certos pontos de injustiça no nosso coração que a gente olha, isso não parece muito justo não. Porque a gente ainda está infectado pelo pecado. Mas no dia em que Deus vai nos ressuscitar, e eu não estou falando de uma ressurreição para a vida eterna, nem para a morte eterna, estou falando da ressurreição geral, em que todos vão estar. Nesse dia, todos vão estar com a sua consciência extremamente limpa. Vai conseguir testificar exatamente o que é certo e o que é errado. Nessa hora, nesse momento, exatamente nesse momento, eles vão descobrir, Deus, tu usaste de misericórdia para comigo? O que vai sendo levado para o inferno disse, Deus, tu é muito justo, tem misericórdia de mim. Ele disse, não, a misericórdia acabou para você. E ele vai considerar Deus justo e vai glorificar a Deus, embora odiando o Senhor por ele ter levado para o inferno. Por quê? Porque a consciência dele vai estar totalmente aberta. Ele vai perceber todos os pecados. Olha, eu posso contar um pouco da minha história, no sentido assim, para que vocês entendam. Nossa consciência, à medida que a gente vai andando nessa terra, ela vai, embotando. Ela vai se blindando para não compreender a realidade, para não ver a realidade tão terrível que a gente vive. Quando Cristo vem às nossas vidas, Ele abre essa consciência para a gente, pelo menos, contemplar um pouco dessa realidade. Quando Deus salva um homem, o homem está cheio de pecado, concorda comigo? Cheio de falhas e erros. Mas Deus não abre toda a consciência dele, para ele compreender todos os seus pecados, porque ele não é capaz de suportar. Ele abre apenas uma parte desse pecado, da sua consciência. Tipo o apóstolo Paulo. A força dele era de matar os cristãos e achar que tudo estava certo. Quando ele tem um encontro com Cristo, a Bíblia é clara que ele fica cego e entra numa casa, na casa de Matias, se não me engano, ou Simão, não lembro muito bem. Só sei que ele fica nessa casa. E a Bíblia diz que ele fica 3 dias sem comer nem beber, só jejuando e orando a Deus. E o que ele falava? Ele está se arrependendo. Essa é a mensagem que Deus dá a Ananias para ir até a casa onde Paulo estava. Para ele orar por Paulo e recebê-lo como um novo membro da igreja, porque ele seria um vaso. O que Deus declara é que Paulo estava chorando e orando e se arrependendo dos pecados dele, que ele havia cometido contra a igreja, contra o próprio Senhor Jesus. Pergunta, esse pecado que ele cometeu era muito grave para ele. Mas não havia outros pecados? Havia. Mas Cristo não abriu todos os pecados dele. Assim como ele converte as nossas vidas e vai abrindo os pecados da nossa consciência, à medida que a gente vai andando e caminhando com ele, porque a gente vai ter que ter um relacionamento cada vez mais de intimidade, cada vez de mais força e cada vez de mais graça, para que um Deus todo-poderoso possa fazer com que a gente entenda que ele não é contra nós, mas é por nós. Porque se ele abre todo o nosso coração para desvendar tudo o que nós estamos fazendo de errado, nós não temos estrutura de aguentar o peso dos nossos pecados. Por isso Deus tem que abrir em partes. O processo de salvação, ou melhor dizendo, de santificação, é um processo que a gente vai recebendo cada vez mais luz. No passado, a gente achava que determinados atos nossos, enquanto a gente estava caminhando com Cristo, não tinha problema nenhum. Mas à medida que a gente vai crescendo, e a gente vai tendo mais luz, ou seja, mais luz, mais conhecimento da vontade de Deus, o que é que isso vai se tornar? Aqueles pecados que antes a gente dizia que não valia nada, que não tinha nada a ver, que nem era pecado, a gente olha e diz, não, isso é pecado, eu não posso fazer. O que são os mais grosseiros é rapidamente que a gente identifica. A gente chora porque talvez tenhamos praticado.
Mas os mais leves disse, dar uma resposta atravessada, virar as costas para alguém. Para a gente parecia tudo normal, até o dia em que Deus começa a mostrar para a gente, diz, isso é pecado. Aí a gente já começa a friar o nosso coração. Mas já pensou se Deus mostra tudo de uma vez, os nossos pecados? A gente não aguenta, irmãos. Não aguenta. Por isso é necessário que a gente olhe para o Cristo naquela cruz. Receba graça e força para a gente avançar. E à medida que a gente vai avançando com Cristo, a gente vai renunciando os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas, vamos dizer, nossas vontades. Por isso, é importante que a gente, quando caminhe com Deus, a gente descubra seus nomes e aquilo que Deus traz para as nossas vidas, para que então a gente possa distinguir claramente e verdadeiramente que somente o Cristo que pode nos dar segurança para nossas vidas. E o primeiro nome que a gente vai usar, ou que a gente estuda, é esse de Mateus, que ele diz, Jesus Cristo. Mas aí, à medida que a igreja foi caminhando e falando mais sobre isso, esse nome acabou se tornando um outro nome de Jesus, e não mais um título, mas isso não é verdade. O texto está dizendo Jesus, o Cristo. E a palavra Cristo é uma palavra em grego, de uma tradução do hebraico, cuja tradução do hebraico é chamada Messias. E o que significa Messias e Cristo? Significa o ungido. E esse título no Novo Testamento, ele é o mais usado, Cristo, de todos os outros nomes e títulos que Cristo pode ser colocado. A palavra Cristo, ela é a palavra que mais é usada, ou o título que mais representa Jesus. E aí a gente tem que ter uma pergunta, por que Jesus, ou os escritores do Novo Testamento, declararam ele apenas como Cristo, o nome mais usado em todo o Novo Testamento, seja nos Evangelhos, seja nas cartas, ou seja no Apocalipse? Por que os escritores usaram essa palavra quando ela é dita ou Cristo ou Messias? A gente tem que entender por que ela é usada. Porque Messias e Cristo é chamado de o ungido. E esse nome chamado o ungido, ele representa para Israel algo muito poderoso. Porque em toda a história de Israel, Deus levantou exatamente algumas pessoas e ungiu com uma unção especial para desempenhar uma determinada tarefa. A unção que Deus determinava ou derramava sobre um determinado indivíduo cumpria uma capacidade ou uma tarefa para ele realizar. Sem essa unção era impossível dele realizar a tarefa que Deus havia dado a ele, ou seja, a missão que era dada a ele. Então Deus ele separou exatamente 3 pessoas, ou 3, que a gente pode dizer, 3 funções pelas quais ele deveria ungir uma pessoa. E a primeira era ungir como um profeta. Outro, ungir como um sacerdote. E uma terceira categoria, ou uma terceira função que Deus tinha que ungir, era rei. Cada uma dessas 3 funções que uma pessoa era ungido, simbolizava que a capacidade de Deus viria sobre ele para realizar a tarefa. Ou seja, para reinar, governar, como Deus governaria o seu povo. Para exercer o sacerdócio, ou seja, interceder pelo homem diante de Deus, para exercer essa função de sacerdote. E profeta viria uma capacidade especial para ele declarar as palavras que só Deus poderia dar. Ele não iria até os céus, mas os céus desceriam até ele, para ele falar a verdade de Deus, a palavra de Deus, e então os homens pudessem entender qual era a sua vontade. Esses 3 personagens, ou essas 3 funções, rei, sacerdote, profeta, durante todo o tempo de Israel foi sendo colocado o ungido. Esse é o ungido do Senhor, esse é o ungido do Senhor, esse é o ungido do Senhor. Seja ele um rei, seja ele um profeta, seja ele um sacerdote. Ninguém podia tocar no ungido do Senhor. Todo aquele que se levantasse contra o ungido, ele iria perecer. Não teve ninguém, irmão, ninguém na face da terra, que tocou em um ungido e permaneceu de pé. Todos receberam a devida, vamos dizer, recompensa de seus atos pecaminosos. Verdade é que muitos profetas morreram pela mão de reis ímpios na terra de Israel. Isso é um fato.
Mas isso não significa dizer que Deus não julgou aquele povo, ou aquele rei, ou aquela nação por ter feito isso. E é tão prova disso que às vezes Deus sustenta ou segura o juízo dele. Por que Deus segura esse juízo? Porque Deus ainda tem pessoas ali para salvar. Mas quando a obra que a gente chama da misericórdia de Deus cessa, mas a misericórdia de Deus cessa? Tiago. Não? Então como é que ele traz o juízo? Minha irmã, a misericórdia de Deus cessa? É a senhora mesmo. Me diga. A misericórdia de Deus cessa? Não? Como é que Deus traz o juízo? Como é que ele trouxe sobre Sodoma e Gomorra? Como é que ele trouxe sobre o dilúvio? A misericórdia de Deus cessa? Aí é que está exatamente a ideia. A misericórdia de Deus nunca cessa. Algumas vezes ela está estendida sobre toda a humanidade. Outras vezes ela fecha. A misericórdia cessou para você, mas não para Dani. Assim como a misericórdia de Deus cessou para o mundo inteiro, menos para Noé e sua família. Ele sustentou. Quando a gente fala de misericórdia, a gente tem que entender uma coisa muito simples. Misericórdia é o fato de Deus não derramar o seu juízo sobre as pessoas que são injustas. Então ele cessa esse juízo, ele segura esse juízo para que esse juízo não aconteça. E quando ele faz isso, não significa dizer, se ele permanece fazendo isso, ele se torna o quê? Pense numa mãe que promete bater no filho se ele fizer isso ou aquilo outro. Aí o filho faz e a mãe não bate. E a mãe promete de novo. E o filho faz, a mãe não bate. Chega numa hora que o filho já tem medo da ameaça. Não vai me bater mesmo, só é de falar. Já pensou que Deus está dizendo que o homem que pecar morrerá e ele não morre? O que esse filho vai fazer? É isso que esse mundo faz. Não é isso que ele faz? A pergunta é, então, como é que está essa misericórdia? Então, se Deus não estabelece isso, significa dizer que ele passa a ser injusto. Porque ele estabelece uma lei e ele não cumpre essa lei, então ele é injusto e infiel. Não é verdade? Se tu tem uma lei e essa lei não é executada, ou tu não tem poder de executar, ou tu é fraco de caráter para não executar aquilo que tu declaras. E aqui começa um ponto. Se Deus é misericórdia, então o que ele vai dizer? Ele diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, ela não tem fim. Ela não tem fim. Significa dizer que ela não tem fim sobre quem? Sobre os dele. Genérico. Antes de eu nascer, eu já conhecia a minha estrutura, minha vida, meu filho, tudo contado. Certo. Então ele filmou a minha vida antes de eu nascer. Então ele sabia se eu ia lá com os meus 90 anos, eu aceitar Jesus. Eu falei, então Jorge, aceitou. Então entra no meu time, está lá registrado o nome. Se eu neguei, então meu nome não vai conectar. Ele é por causa da presciência do Senhor. Ele conhece tudo. Então, não tem condição. Um humano comum tem condição de falar que Deus é injusto, porque ele não botou meu nome lá. Né? Ele você botou meu fulano, não botou o teu. Então ele é injusto. Se a palavra diz que ele é justo, ele é justo. Vamos tentar entender esse versículo. É Pedro que está falando isso sobre a presciência de Deus. O que é presciência? É um pré-conhecimento, correto? Ter ciência antes dessas coisas acontecerem. Mas como é que eu tenho um conhecimento?
Como é que eu tenho um conhecimento do futuro lá? Lá adiante, lá na eternidade, séculos depois. Como é que eu tenho esse conhecimento? Mas como? Não. Aqui é um mistério que a gente pode revelar. Sabe qual é o mistério? Eu decreto. Se eu escrever uma coisa aqui, amanhã, não se for, que horas 10. 10:02, o Abraão ainda estará falando no microfone. E isso eu escrevi na eternidade passada. Eu não tenho conhecimento dessas coisas? Um pré-conhecimento? Por que eu tenho um pré-conhecimento? Porque só eu tenho a carta. É porque, não, ele é Deus, mas foi porque ele decretou. O decreto estabelece, a Bíblia diz que o decreto de Deus é eterno. Então, antes que a gente viesse a este mundo, ele escreveu, ele decretou tudo. E quando ele decretou, quando o apóstolo Pedro ele vai dizer a presciência de Deus, ele está falando do decreto de Deus que ele havia escrito na eternidade passada, de maneira que agora, na eternidade presente, que somos nós, nesses dias de hoje, a gente olha e diz: Deus decretou isso na presciência dele. E quando ele está falando da presciência, ele está falando do decreto que é imutável de Deus. Daí Davi escrever: todos os meus dias estão o quê? Não somente contados, estão? Porque ele decretou. Um decreto tem que ser escrito, irmãos. Um decreto tem que ser escrito. Irrevogável, exatamente. Por quê? Porque Deus não é homem para... Então ele decretou, acabou. Então ele decreta, então ele sabe exatamente as coisas, a presciência dele. Eu decretei que Jorge será salvo. Não importa se ele vai estar com 101 anos, se revelando, mas ele no último dia, ele vai voltar para mim. Eu decretei, então eu tenho ciência disso, eu tenho uma presciência dos dias, todos os dias de Jorge. Assim, de cada um de nós. Por isso, aqui, quando eu estou falando a respeito de nós, nesse sentido, é para a gente caminhar com Deus e olhar esse Cristo que é precioso. Quando o Cristo ele é ungido, toda a história e o decreto vem exatamente de uma unção para desempenhar determinada tarefa. Só que a revelação bíblica ela é progressiva. Significa dizer que quando os homens olhavam para os ungidos de Deus, seja por um sacerdote, seja por um rei, seja por um profeta, todos eles tinham uma unção específica e ninguém podia entrar e meter o dedo na área de ninguém. Qualquer um que era ungido como rei, queria oficializar como sacerdote, era reprovado por Deus. Ninguém podia entrar na seara do outro. Só que tem alguns detalhes. Na história da igreja, ou na história de Israel, havia homens que tinham essas três unções. Davi foi um que ofereceu sacrifício a Deus, sendo ungido como rei. Então a unção de Davi não era só de rei. Mas Davi também escreveu muitos salmos, e esses salmos, grande parte dele, aponta para o Cristo, a profecia de Cristo. Então Davi não era somente um rei, nem um sacerdote, ele também era um profeta. Só que isso estava escondido na unção de rei. A gente só descobriu que Davi era profeta quando Deus começou a falar para ele, ele começou a ter as visões de Deus e começou a declarar a vontade de Deus. E as profecias dele se tornaram tão poderosas porque as pessoas pensavam que eram apenas cânticos. Os salmos estão aí. Mais da metade dos salmos é composta por Davi. E grande parte dos salmos é o livro que mais tem citações proféticas no Novo Testamento, é o livro de Salmos. Nenhum outro livro, irmão, no Novo Testamento, do Antigo Testamento, é citado do que Salmos. Salmos é citado em todo o tempo, que vai desde os Evangelhos até o livro de Apocalipse, Salmos é citado. Mas o profeta mais citado de todos é o profeta Isaías. É o profeta Isaías. Não é o livro mais citado, mas é o profeta mais citado. E aqui, eu quero mostrar uma coisa nesse sentido de que, quando Deus trouxe essa unção para esses três
personagens, para esses 3 papéis que deveriam ser desempenhados, Deus estava progredindo a revelação para que as pessoas entendessem que quando viesse o ungido, ele teria que abarcar essas 3 funções: ser um sacerdote, ser um profeta e ser um rei. Do contrário, ele não seria capaz de executar o que ele, ou melhor dizendo, a tarefa que Deus havia dado, de salvar e buscar o que se havia perdido. Não teria condições nenhuma. E então, dentro do Novo Testamento, quando as pessoas diziam é ungido de Deus, é ungido de Deus, essa palavra ficou tão forte em uma única pessoa, sabem quem? Davi. Durante todo o tempo, Deus estava ungindo as pessoas. O último grande sacerdote ungido por Deus foi Samuel. Só que Samuel não era só sacerdote. Ele era profeta e ele era juiz. Ele abarcava 3 condições. Quando Israel ainda não havia reis. Porque o rei era o Senhor, diz a palavra de Deus. O que a gente está querendo dizer com isso? O último profeta que caminhou com Deus foi Samuel. E ele não era somente profeta, ele era sacerdote, o sumo sacerdote da época. E também ele era o juiz de Israel. Ele abarcava as 3 funções, que era julgar, que era interceder e declarar a palavra do Senhor. Então Samuel se tornava exatamente um protótipo, a força maior. E foi ele o responsável de ungir os 2 primeiros reis, Saul e depois Davi. Aí que acontece? Samuel morre. Davi avança e conquista, e se torna um rei, e se torna um grande rei, um grande conquistador. Ele faz uma obra maravilhosa em Israel, e estabelece um reinado e um domínio em um patamar tão grande, que não havia em condições nenhuma de que, como Israel se tornou de uma nação ainda pulverizada, em uma nação única, uma nação realmente única. E que ganhou o respeito de todas as regiões próximas. Todo mundo temia o povo de Israel. Tamanha era a habilidade com que Deus havia dado a Davi para vencer as batalhas. Ninguém ousava enfrentar Israel. No tempo de Davi. Depois que Davi morre, e Deus faz uma aliança com Davi, dizendo: se teu trono permanecerá para sempre, a tua descendência, eu vou deixar sempre um descendente que reinará para sempre, a semelhança de Davi. Quando entramos em Salmos e Deus está dizendo que ele escolheu Davi, um pastor das ovelhas, e com ele fez uma aliança, e não vai mentir para Davi. Seu filho reinará para sempre. Todo mundo imaginou que Salomão, na sua grande sabedoria, seria aquele grande descendente. E a princípio mostrou a glória do reino